Olá, amigos, estamos de volta com mais um programa Corpo Informa. No último programa, tivemos o nosso convidado, o fisioterapeuta, o Dr. Davi Costa, que de novo está conosco para continuarmos o programa, não, Dr. Davi? Olá, Maurão, boa tarde, tudo tranquilo, vamos dar continuidade àquilo que a gente falou. No programa anterior, se você não assistiu, localize e assista. Nós falamos sobre a articulação do ombro, né? Sim, os músculos negligenciados, particularmente os músculos que são negligenciados no programa de treinamento. E hoje nós vamos continuar a falar sobre uma importante região do corpo que muitas vezes é negligenciada ou muitas vezes, na prática, as pessoas treinam de forma errada. Perfeito. Nós vamos falar sobre a articulação escapulohumeral, escapulohumeral, escapulotorácica, o conjunto da cintura escapular. Bem, se você não assistiu o nosso programa, eu vou rapidamente apresentar o Dr. Davi. Ele é fisioterapeuta, especializado em fisioterapia esportiva, tem uma larga experiência em atendimento de atletas e particularmente em pessoas que se exercitam. Ele tem um consultório e atende na companhia atlética. Exatamente, com essa experiência com atleta, com esporte, com atividade física em geral. Bem, fale um pouquinho sobre essa articulação de hoje, doutor, que nós vamos trabalhar. Vamos denominar assim uma região, né? Porque ela é um conjunto de várias articulações. O primeiro programa que a gente falou foi mais da glenohumeral, que é a articulação do húmero com a escápula. E agora a gente vai falar do complexo geral da cintura escapular. E o complexo geral da cintura escapular, ela vai priorizar principalmente as escápulas, até por isso cintura escapular, e aí nós vamos ver o movimento que ela tem em relação à questão dorsal e conjuntamente os movimentos que o membro superior faz que vai modificar porque faz parte desse conjunto escápulo-torácico, escápulo-humeral. E eu tenho visto, doutor Davi, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, as pessoas que treinam, eles acabam exagerando nos movimentos de empurrar e acabam se esquecendo dos movimentos de puxar. Me parece que há um certo desequilíbrio entre o empurrar e o puxar. Sim, sim. Até por conta de uma situação estética. Você prioriza exercícios mais que resultem em uma ação estética, principalmente o público masculino, né? Que é o trabalho de peitorais, bíceps e a região de ombros anterior, que dão esse suporte. Porém, essas musculaturas cornoativadas de uma forma a mais ou intensamente vão descarregar uma compensação na região de trás. Então, será que é porque a gente não vê o que está atrás? A gente olha no espelho e só vê a frente? Só vê a frente. Só vê a frente. Olha, professor, está aí uma tese para pós-doutorado. Para pós-doutorado. O que você não vê atrás, você deixa acontecer. E realmente acaba sendo mais ou menos isso. Para as mulheres isso não é verdade, porque o glúteo elas não enxergam. Mas elas treinam, né? Mas elas treinam. Mas é que elas ouvem bastante o que falam do pelas glúteo. Costas. Mulher pensa diferente de homem, exatamente. Após esse aquecimento, né? Bom, vamos entender então um pouquinho, né? E a nossa dinâmica é muito interessante. Nós vamos mostrar o exercício realizado de forma inadequada, forma errada, com alguns vícios posturais. E, em seguida, o Dr. Davi dá a orientação de como executar corretamente o exercício, para evitar possíveis lesões, alterações posturais. Bom, vamos pedir lá para a nossa produção o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é um trabalho dinâmico que nós vemos de adução, de aproximação das escápulas, né? E de um trabalho dos músculos posteriores de ombro. E aí, a tentativa da nossa atleta de realizar esse movimento, como todo indivíduo que treina musculação ou que faz uma atividade visando melhora de performance, ele se preocupa mais em fazer aquilo se mexer. Com carga, né? Você fica carga, e empurrar ou puxar, cair, e não quer saber a compensação que ele está trazendo para isso. De forma inadequada, de forma prejudicial, normalmente falando para articulações tanto do ombro quanto o próprio corpo em si, e mais do que isso, totalmente desbalanceado. E aí você não tem nenhum parâmetro quantitativo do quanto você pode melhorar. Porque dependendo do balanço que você der no corpo, você vai puxar mais ou menos carga. Então isso também não é um parâmetro.
Vamos ver então o exercício correto. Já quando nós vamos trabalhar em cima de um exercício correto da cintura escapular e deste movimento de ombros, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar mudou a posição, base. a Eu base. mudo a base. Eu ponho uma Antero-posterior. antero-posterior para poder distribuir a carga tanto na frente quanto atrás. Faço com que o indivíduo tenha uma estabilidade do core, da região Bem diferente. Bem abdominal, diferente. e um olhar horizontal, mantendo a região escapular com estabilidade, bem estável, para que eu possa trabalhar essa adução das escápulas e esse mecanismo de posteriorização da mão, ou seja, da abertura geral dos braços, que ela aconteça de uma forma correta. E a posição, eu achei um detalhe interessante, a posição dos braços, ela deve estar numa adução horizontal. Exatamente. Não para baixo, para cima, não para 90 baixo, graus. 90 graus ou na linha dos ombros, Na linha dos para que ombros. você consiga fazer esse movimento totalmente amplo e correto. Que aí você trabalha todo o mecanismo escapular de adução, você vai aproximar as duas escápulas, fazendo com que elas trabalhem nessa mobilidade e que o ombro trabalhe num arco de movimento completo. Então, é necessário que ele esteja aqui. Abaixo ele não vai fazer o movimento que a gente quer da adução das escápulas, porque não há tanta necessidade, e acima, da mesma forma, você não vai estar trabalhando somente as escápulas. Então, a posição real é a posição na altura dos ombros. Altura dos ombros. Ok, vamos para o próximo? Isso, pode repetir? Isso pode repetir o mesmo vídeo para a gente comentar mais uma vez? Acho que pode deixar esse mesmo, o vídeo número 2. Vejam lá, a base com estabilidade, o movimento amplo dos ombros e, mais do que isso, cadenciado, estável, bem direcionado para o objetivo que a gente quer, que é trabalhar a cintura escapular e a região dos ombros posteriores. Tá? Fixando isso. E veja que ela se posiciona corretamente. Tá ok. Bom, vamos para o próximo vídeo, que é o segundo exercício. O segundo exercício é um exercício do qual a gente vê muitas pessoas fazerem e novamente com aquela filosofia de quanto mais carga eu puxar, melhor. E aí acontece alguma coisa. Se você parar um pouquinho o movimento, o vídeo, dá para a gente observar uma coisa muito importante dessa ação, ou desse exercício na máquina. Então vamos voltar. Que é o posicionamento inicial do corpo. Isso, olha lá. Primeiro, você já observa uma retração dos ombros para cima. Isso dá uma paradinha aí, isso dá um break. Isso, perfeito. O que acontece? A projeção dessa cabeça à frente. Uma flexão cervical. Uma flexão cervical, o bumbum está lá para trás e os ombros estão mais elevados. Buscando... Ela está com uma elevação Exatamente, de porque a ideia é fazer força. Não é priorizar movimento, mas sim fazer força. E quando você quer fazer força, você acaba se esquecendo da biomecânica, da estabilidade, da funcionabilidade real do que você quer trabalhar. Vai mais daquilo que eu te falei. O importante não é o quanto se puxa, mas como se puxa. E esse exercício, ou esses exercícios, o foco é trabalhar a consciência corporal e o controle, Sem dúvida, porque então, a carga tem que ser mais baixa, meu Deus. Tem que ser mais baixa para você condicionar seu corpo à estabilidade e à funcionabilidade. Porque eu não quero puxar peso, eu não quero simplesmente pôr carga para dizer que eu sou mais forte. Não, eu preciso ter qualidade de movimento, eu preciso estabilidade. E a gente nota, doutor Davi, que o aluno, quando chega na academia, eu procuro personal... como o objetivo dele é sempre ou ganhar músculo ou emagrecer, ele muito rapidamente já quer colocar carga. Eles não têm muita paciência, em ouvir o que o professor diz. Isso é muito triste, não? Realmente, professor. Realmente a paciência é uma virtude que é para poucos na musculação. E a ideia é em cima do parâmetro quantitativo, da qual eu falo... meça esse parâmetro quantitativo com o qualitativo. O que é o quantitativo? Quantitativo é o peso. Você está vendo lá o peso, então você acredita que se eu pôr pesos a mais, eu estou melhor. Claro, isso como parâmetro quantitativo é real, mas como parâmetro qualitativo, você está jogando, às vezes, como a gente vê no vídeo, compensações para que você exerça aquela força, da qual ao longo do tempo não vai valer a pena.
e aí a sua qualidade de movimento fica prejudicada. Vamos ver a remada fechada, né? De forma correta. Fechada. O vídeo número 4. Olha lá, posiciona. Novamente, olhem, percebam que a coluna e o bumbum estão alinhados. Dá uma paradinha no vídeo. Isso aí, perfeito. Olha que imagem bonita. Perfeito. Primeira coisa, se nós voltarmos e tivéssemos um comparativo paralelo dos dois, veríamos que a posição dos pés no primeiro exercício não é a mesma. Por quê? Porque agora a minha busca é uma estabilidade, não é um apoio para fazer força. Eu tenho a estabilidade do assento do banco, a posição das escápulas e o olhar horizontal, focado à frente, na altura dos olhos. O que vai me fazer? Fazer trabalhar com a cintura escapular e com os braços de uma forma mais correta. E eu estou observando, doutor Davi, que você colocou a mão nas escápulas. É uma informação sinestésica para direcionar o movimento. Exato, para a pessoa sentir e fazer a ação muscular em cima disso. Porque não é só puxar peso, é realmente fazer a produção do movimento. Pode soltar o vídeo um pouquinho para vocês verem a execução desse movimento, do qual acontece com mais qualidade quando ela se está estável. Observe que ela não tem movimento mais de tronco para nenhum lado. O core contraído, estabilizado. Estabilizado, a base dos pés totalmente fixas, que se a gente depois, até vou pedir para que volte o exercício anterior com essa nova visão, aí vocês vão olhar até onde está o pé da atleta fazendo essa atividade. Tá? No vídeo anterior a gente tem uma diferença. Quer ver mais uma vez o vídeo? Coloque o vídeo número 3, o vídeo errado, né? O vídeo número 3. Esse é o correto. É o vídeo anterior. O anterior é esse. Que é o que a gente observa. É onde ela está onde tem os erros. Roubando o movimento. Exatamente. E aí nesse vídeo número 3 a gente vai observar alguns pontos agora, aquele jogo dos 7 erros, né? Onde estão os problemas mais comuns dessa atividade. Que é principalmente tentar puxar mais peso do que o corpo está aguentando ou a própria mobilidade faz. Olha lá, veja. Olhem lá onde tá o pé dela, um dos pés está lá na frente tentando fazer atrás, apoio. Ela está apoiando, né? Ela está se apoiando para poder fazer mais força. Ou seja, ela não está preocupada com a estabilidade do corpo, e sim com puxar peso. Uhum. E aí é que é o grande erro, principalmente quando a gente quer buscar estabilidade, quer deixar de negligenciar músculos que vão ajudar na postura, na estética, na funcionabilidade. Uma questão nesse exercício ou nos exercícios, né? A respiração, muitas vezes as pessoas discutem, olha, eu bloqueio a respiração, a hora que eu puxo eu expiro, a hora que eu solto. Qual a sua sugestão nessa questão da respiração? A primeira coisa que nós temos que lembrar de respiração é que não se deve fazer a apneia, que é aquela apreensão da respiração, trancar a respiração para fazer força. Isso é um mecanismo instintivo que o corpo tem para aplicar força, mas não é produtivo. Então, é manter um ritmo respiratório. Normalmente, no ritmo respiratório quando você fizer a força, procure expirar, soltar o ar. Porque a hora que você está com a força 0 para iniciar, você enche o pulmão. Então você tem uma ação sem a outra. A hora que você faz força, você aplica a expiração para conduzir a eficiência e não deixar que ocorra a apneia. Porque eu não consigo fazer força ainda puxando o ar. Então eu produzo a expiração. Então lembre-se, durante qualquer atividade que exija força, você faça com expiração. E na posição de relaxamento ou final da execução do movimento, você faz a inspiração. É o mais cadenciado e o mais seguro. Não posso dizer assim, este é o correto. Tudo é possível. Como dizia nosso professor Mauro e outros que publicaram vários livros sobre atividade física, não existe exercício errado, existem formas erradas de se fazer um exercício. Pessoas perigosas, né? Para o exercício. Bem, vídeo número 5, é o terceiro exercício, a forma errada. Vamos ver, esse também é terrível que a gente observa. Esse exercício. Nossa, pelo amor de Deus. Todo mundo adora fazer esse exercício desta forma. Dá uma paradinha. Isso. Olha o pescoço, nossa. Então, existe uma
um grupo de pessoas que dizem que nós deveríamos fazer isso porque ganharíamos mais força, muito mais estética fazendo esse tipo. É um grupo de atletas, como a gente pode dizer, de fundo de quintal. Não, que é atrás é que pega. É atrás é que pega. O que é pegar e o que é realmente fazer? Tá aí uma coisa que talvez a gente tenha que desmistificar. O que pega mais necessariamente não é o que está trabalhando melhor. E isso tem que ser muito bem claro. Se pega mais, algum motivo tem. E um deles pode ser que você esteja fazendo errado. Neste exercício que nós vemos de fazer a puxada, a remada alta ou a puxada alta atrás, faz com que você coloque a cervical numa situação de estresse. Tá? Mais do que isso, a própria região dos ombros acaba não tendo a melhor estabilidade. Eu estou com uma rotação externa, com uma abdução, uma rotação externa. E uma projeção do tronco à frente. Então, você tem um risco da glenomeral subluxar, você tem uma sobrecarga dessa região cervical que vai se incomodar e isso vai te trazer ao longo do tempo um problema. Vamos colocar de novo, né, continuando o vídeo errado, é o vídeo número 5, né, que é essa puxada atrás, né? Esse é o correto. Esse é o correto. O anterior. Isso. Tá, que ela estava fazendo. Isso, perfeito. Olha aí. Perfeito. A ideia de fazer força para puxar. E aí vem um balanço do corpo, essa cervical lá na frente, totalmente flexionada, congestionando a região de respiração. Você está congestionando a região da traqueia para permitir uma melhor respiração. Veja, doutor Davi, e a gente observa que essa nossa professora que está nos auxiliando, né, ela tem uma boa mobilidade de ombro. Muito bem lembrado. Mas não é comum entre as pessoas. Não, e aí é que vem o risco. Porque se você não tem uma mobilidade adequada, você vai mais uma vez cair no mecanismo de compensação muscular. Você vai tentar se compensar para que isso aconteça. Isso é bom? Nem um pouco. É positivo? Não, é negativo. Está aí mais um fato. Para que você até consiga um exercício desta amplitude e magnitude, você precisa ter algumas amplitudes privilegiadas. O que não é muito comum em quem está começando o exercício a maioria das vezes. Exatamente, principalmente quem está começando. E aí a gente tem. E também os avançados, aqueles que já têm um grande ganho de massa muscular, eles acabam tendo também. Você vê o pessoal puxando e joga o tronco para frente. E o movimento começa a ficar curto. Curto por conta do quê? O cotovelo já não estende até o final, a puxada é curta, então a sensação que eu tenho é que existe um congestionamento funcional e pouco produtivo. Mas dá uma sensação própria de poder. De poder e Sou força. Forte, eu estou puxando. Bom, vamos ver a forma correta, então, o vídeo número 6, né? Olha lá. Uma puxada à frente, você projeta levemente seu tronco à frente e vai trazer com segurança a barra próxima ao seu peito, fazendo com que você traga ela de uma forma correta. Dá uma paradinha no vídeo aí, por gentileza. Isso. Doutor Davi, eu observo que alguns praticantes, neste movimento, o que ele faz? Tá? Se o diretor quiser me colocar aqui para eu mostrar o movimento, tá? Isso. Ele está nessa posição e ao puxar, ele faz o seguinte, ele está lá, ele pega a barra, ao puxar ele inclina o tronco e volta. Ele inclina e volta. Então, mais uma tentativa de se fazer força sem uma qualidade de movimento. Se a gente está pensando na qualidade de movimento, você deveria mudar a carga para menor e fazer o mecanismo mais correto. Porque este exercício, ele realmente é uma puxada. A escápula ela faz uma rotação superior e inferior nesse movimento. Exatamente. Ela tem que fazer essa báscula externa e interna. Uhum. E quando se faz essa báscula externa e externa, se você acaba projetando lá para frente, você mudou completamente a força de ação. E é físico. Se você muda a força de tração, você está mudando o exercício ou até o músculo que está trabalhando em relação a esse exercício. Parece o mesmo, mas não é. É físico e a física ela rege as nossas forças. O que você mudar de força, você vai mudar de direção. Quem nunca viu um jogo de sinuca?
Se eu mudar o ponto de batida da bola, ela vai para outro lado. E assim é o corpo. Se eu mudar a posição do corpo, realmente a ação muscular vai ser outra. Pode voltar o vídeo, por gentileza, né? O vídeo número 6, para isso, a execução então. Se eu estou pedindo o abaixamento ou a puxada vertical do aparelho, eu tenho que fazê-la de uma forma linear. Então eu estabilizo o core, estabilizo a posição, ponho força no apoio que tem na máquina para as pernas e vou trabalhar em cima do mecanismo dos ombros e do braço. E é trabalhar essa escápula. Por isso o trabalho é em cima da cintura escapular. Porque eu vou trabalhar grande dorsal, eu vou trabalhar romboides, eu vou trabalhar redondos, eu vou trabalhar trapézio, eu vou trabalhar a musculatura estabilizadora da glenomeral para que se tenha um movimento escapular, para que se tenha um ganho de força. E eu observo também nesse exercício, de novo, você estava colocando as mãos. Me parece, né, os alunos, vamos dizer assim, os inexperientes, os iniciantes, eles precisam de muita informação tátil-sinestésica, né? Eles não conseguem sentir o movimento. Não conseguem mesmo, realmente precisam de muito. Por conta do quê? Uma das coisas que nós vamos observando ao longo do trabalho, com a experiência do dia a dia, nós acabamos não acionando essas musculaturas, ou não prestando atenção nos movimentos que fazemos muitas coisas automatizadas. É muito claro para nós, quando automatizamos o movimento, você esquece de pensar, assim é dirigir, andar de bicicleta, escovar os dentes, pentear o cabelo, você não percebe o que você está fazendo e você vai perdendo a real noção de ação muscular. Então, a parte sinestésica, a parte proprioceptiva de pele, de movimento, até a visual, por isso que a academia ela rege muito a utilização de espelhos, faz com que você trabalhe melhor. Esse feedback é muito importante. E aqueles mais avançados, professor, pegando um gancho, às vezes filmá-los é uma forma deles verem e reconhecerem o próprio erro. Bom, nós desenvolvemos um sistema de avaliação, utilizamos na Academia ED, Dr. Davi, onde nós, na avaliação física multifuncional que nós fazemos, nós filmamos o aluno. E é muito claro isso. E dá um feedback muito interessante, né? Porque o aluno, no teste, ele vê as suas dificuldades, né? E com toda essa tecnologia, tem alunos que não querem ser filmados. Bom, enfim, né? Nem todo mundo quer se entregar, quer se entregar. Bom, nós temos o vídeo número 7 agora, né? Vamos ver o vídeo número 7. Isso, um exercício aí já um pouquinho mais complexo, que exige não só de movimento, mas de um balanceio do corpo, realmente mais complexo. E uma das coisas que a gente observa nesse vídeo existe uma formação de uma cifose durante o movimento, da qual eu não aconselho, porque você não está trabalhando ali a região da escápula para ela ficar... Abduzir a escápula. Não, você está pedindo estabilizar ela estabilizar e trabalhar a abdução. É um exercício que exige bastante da musculatura tóraco-lombar, por conta dessa haste imóvel que se torna a coluna. Então, um trabalho em cima do core vai ser extremamente importante para que o movimento seja mais limpo possível. Eu vejo que quando ela faz a extensão, ela faz uma flexão lombar, né? Exatamente. Ela perde a estabilidade da lombar. Ela faz um abaulamento dessa lombar. Nesse movimento, o mais correto desse exercício é fazer com que você tenha uma mobilidade somente do quadril e não da lombar. Mas aí vem algumas situações como, por exemplo, falta de alongamento de membros inferiores. Está com encurtamento de isquiotibial. Então, se vocês olharem no vídeo, ela já necessariamente precisa de uma flexão dos joelhos para que você consiga a permissão da posição sentada de uma forma correta. Então, muita gente não tendo esse alongamento acaba sentando inadequadamente. E faz com a perna estendida, dificulta ainda mais. Já dificulta ainda mais porque vai ter uma inversão da coluna lombar. Segunda coisa, não tem a consciência do core, então não vai ter uma estabilidade da tóraco-lombar e da região abdominal. Por consequência, vai ter essa compensação em flexão total de tronco para depois extensão. Isso é muito prejudicial para a região discal lombar, isso é incômodo para a região escapular e a própria dorsal e, consequentemente, você acaba tendo mais compensações e poucos benefícios.
Quando a gente vê o correto, a gente vai trabalhar em cima disso. O mecanismo correto, observem, é que ela tenha uma boa fixação do core, uma estabilidade da região tóraco-lombar. Se ela tiver uma leve oscilação à frente durante o movimento por causa da carga, que seja feito num conjunto da flexão de quadril e não das inversões da coluna. Porque a gente quer a coluna mais estável e manter a escápula junta, não deixando com que exista uma formação de cifose durante a execução desse movimento. É interessante porque esse movimento de curvatura, né, que ela fez, né, por exemplo, no Pilates, né, existe o exercício que é o spine stretch, na posição sentada, onde você voluntariamente, né, faz a flexão para fazer o alongamento do S, que é usado... Então, aí é uma outra história, sem carga. Tanto que a própria denominação, a nomenclatura já muda. É stretching, é alongamento, é estiramento. É composição de ganho de amplitude músculo articular. Na ação muscular, no treinamento físico disso, nós estamos pedindo uma ação concêntrica de grupos musculares, evitando a excêntrica desses mesmos, para que não corra com o risco de um estresse intraarticular ou propriamente muscular. Então, a ação dessa atividade no Pilates, ela é de stretching, de ganho de amplitude e funcionalidade articular e muscular, e no outro é um fortalecimento e estabilidade. Então, além de denominações... São técnicas diferentes, né? Totalmente. Então, não se faz uma a outra, não se pode chocar, porque não é realmente a mesma condição. Bom, estamos terminando o programa, temos mais alguns minutinhos para aquelas nossas orientações. Dr. Davi, estes exercícios, eles já fazem parte do treinamento como um todo, devem ser utilizados no início, séries, repetições, são exercícios básicos também? São exercícios básicos que nós usamos para a maioria dos treinamentos desta área denominada costas ou treinamento de região posterior do corpo ou de ombros e escápula. Ela já se põe denominadamente em planilhas de treinamento, mas eu sempre peço que o indivíduo faça algumas considerações ao iniciar os exercícios. Primeiramente, se a gente está falando de estabilidade, professor, nós temos que acionar a estabilidade e aprender a agir com os músculos para tal. Então, sempre façam esse tipo de exercício. A primeira série, que é o reconhecimento do corpo, a mobilidade, a ativação, seja feita de uma forma cadenciada, baixa carga, com movimento amplo, com consciência corporal. Então, não vá chegar na hora do exercício e já queira colocar carga e realizá-lo. É nessa hora que a gente vê alguns erros metodológicos de estabilidade, de ação, que podem comprometer. Então, faça-os no primeiro momento, ou na primeira série, de uma forma leve, para você reconhecer sua posição, reconhecer o movimento, ativar os músculos necessários para estabilizar, a amplitude necessária, para que você se sinta bem e também aquecer o sistema neuromuscular, que é ativá-lo. E depois você põe carga. Então, veja, pessoal, finalizando, existe uma orientação básica no treinamento, e o Dr. Davi chamou bem a atenção, é assim: mobilidade, estabilidade, consciência e controle. Força de resistência. São 5 parâmetros muito importantes. Eu vou repetir, olha. Mobilidade, estabilidade, consciência, controle e força de resistência. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é a força. E vem aí a força e as suas manifestações. Força, força hipertrófica. E o terceiro é a potência. Claro. O que a gente observa muitas vezes, pela pressa, pela ansiedade do professor ou do aluno. Quando a ansiedade é do professor, pior, né? Quando é do aluno, ele tem que dominar, maneirar. Então, na verdade, essa é uma sequência lógica. O programa de hoje teve como objetivo, acho que foi bem claro, pela colaboração fantástica do Dr. Davi, é alertá-lo sobre a importância. Veja, o tempo inteiro ele falou qualidade de movimento, pouca carga. É a base para aqueles alunos que querem emagrecer e ganhar músculo, não? Sem dúvida. Queimar etapas no treinamento físico é concorrer com mais lesão. Então, você está facilitando a lesão. Sob o ponto de vista comercial, é bom para o fisioterapeuta, né? Enfim, mas como eu também não trabalho dessa forma, eu gosto muito que as pessoas aprendam a se cuidar, que vai valorizar ainda mais meu trabalho, porque vai
dar mais longevidade ao treino e vai sim divulgar o que é. Tá tendo problema? Fala com o Dr. Davi. Teve como prevenir? Fale com o Dr. Davi. Então, as duas coisas, elas correm juntas. Isso é fantástico, essa bem. Pessoal, nós estamos terminando. Lembrando, olha, www.institutomauroguzelini.com.br é o nosso site, onde você encontra informações, vídeos, dicas de treinamento. Quiser falar comigo, mauro@institutomauroguzelini.com.br. Escreva, peça suas dúvidas, sugestões. Você gostou do programa? Mande algumas dicas. Que temas você tem interesse? Vou pedir para o Dr. Davi deixar o seu contato. Muito bom. Eu estou na Companhia Atlética da Rua Kansas. Lá, se quiserem ligar, agendar um horário comigo, é no 11 5505 2250. E se quiser mandar um e-mail, dúvidas, perguntas e sugestões, como o próprio Mauro disse, é o dcostafisio@gmail.com. O D é mudo, dcostafisio@gmail.com. Bom, finalizando, vai aqui uma dica. Muito em breve, no Instituto Forte, você terá acesso a cursos EAD. Uma nova metodologia, não é tão nova assim, mas uma forma de aprender à distância. E um dos nossos convidados, muito em breve, você terá a oportunidade de ter os cursos brilhantes, fantásticos, com o Dr. Davi, que é o nosso convidado desse programa. E já fica aqui, né, como eu disse no outro programa, né, o convite para um próximo, onde nós vamos abordar a questão da estabilidade, instabilidade, bases estáveis, essa loucura toda. Não? Sem dúvida. Estaremos juntos. Obrigado pelo seu apoio, pelas suas perguntas e até o nosso próximo programa. Obrigado, Dr. Davi. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos.